Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Olá, eu sou Michel Machado. Eu sou André Natan. E agora a gente chegou a mais um episódio desses que apresenta os setores aqui da empresa. E dessa vez nós vamos falar de infraestrutura. No episódio anterior a gente falou sobre desenvolvimento, sobre o setor de dev. E lá a gente falou que o setor de TI dentro da Hostnet é dividido em dois: o desenvolvimento e a infraestrutura. E aqui eu estou recebendo o Michel Machado, que é o diretor de tecnologias da Hostnet, e o André Natan, que é gerente de redes da empresa. A gente vai conversar sobre infraestrutura, a gente vai falar sobre estrutura de redes e a gente vai falar sobre uma coisa que pouca gente se preocupa quando está assinando um serviço de hospedagem ou está assinando um serviço de tecnologia, mas que ela é essencial. Você só vai saber que ela existe quando ela der problema. E a gente vai conversar um pouco sobre isso a partir de agora. Antes de vocês se apresentarem, eu queria fazer uma pergunta na minha cabeça um tanto quanto simples. Eu não sei se a resposta vai conseguir vir com tanta simplicidade, dada a importância de tudo isso. O que faz a infraestrutura dentro de uma empresa? A infraestrutura, tentar botar na visão de um desenvolvedor. Até porque foi o episódio anterior do Dev. Sim. O Dev, ele vai desenvolver a aplicação. Quando o Dev pensa na aplicação, ele está preocupado em como é que ele vai atender o cliente, como é que ele vai codificar aquelas necessidades de gerar aplicações que vão precisar rodar em algum lugar. E esse algum lugar quem vai responder é a infraestrutura. A infraestrutura vai ser responsável por alocar um espaço físico dentro do data center, num rack, garantir a refrigeração, energia elétrica, conexão com a internet e garantir que depois de tudo isso montado, o dev possa instalar a sua aplicação e todas as funcionalidades, biblioteca que eles pensaram no projeto deles sejam atendidas dentro desse dimensionamento que a gente fez, em termos de máquina, espaço físico, refrigeração, energia elétrica. Entendi. Eu adicionaria que, além disso que o Michel falou, a infra também desenvolve software, como o Dev faz, só que em vez de ter uma interface com o cliente, esse software conversa com o software do Dev. E é o que permite que tudo seja automatizado na nossa infraestrutura. Então a gente conseguiu um apanhado geral. Mais pra frente a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto pra gente poder entender melhor como é que funciona a infra, qual é o dia a dia deles, o que eles precisam. A gente já viu que precisa muito de desenvolvimento e também precisa da parte técnica, da parte de hardware, montagem de redes, infraestrutura de ambiente, refrigeração, alimentação elétrica, consumo de banda. Isso tudo a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas a gente vai trazer um pouquinho pro pessoal aqui. Eu queria te perguntar, Michel, o que fez você se apaixonar por essa área? Foi sempre assim ou você sempre gostou da área de infra? Seria equivocado dizer que eu sempre me interessei pela área de infra, porque é uma área que é difícil você saber que existe. Uhum. Você pode fazer vários cursos na área de computação, na área de programação, ou segurança de rede, ou mesmo ir através de um curso, como eu fiz na PUC de engenharia de computação. Uhum. Mas a área de infra não é algo claro que existe. Quando eu digo claro, é algo que você lê em uma revista ou ouve a respeito. Normalmente você tem que estar envolvido na área, conhecer empresas que trabalham com esse tipo de coisa para saber da existência dessa demanda de infra. E no seu caso, como é que você descobriu essa área? Essa área foi descoberta através da necessidade da empresa, quando a gente houve a aquisição da Hostnet pela Digirati. Uhum. E a demanda dos sistemas que a gente tinha que desenvolver e manter os sites dos clientes já na época da aquisição, e tinha um requerimento que pra gente não fazia sentido. Como é que você vai projetar uma aplicação que tem que focar adequadamente ao cliente, mas ao mesmo tempo você tem que poder dimensionar uma máquina do ponto de vista de quantas placas de rede ela vai ter, que tipo de processador ela precisa ter, o nível a quantidade de disco, como esses discos vão estar montados. Ou seja, a disparidade das duas pontas eram tão extrema que era difícil uma equipe só focada com aquele projeto poder gerir. Então, pelo menos para mim e o resto da empresa, a divisão surgiu desses conflitos de projeto. Entendi. Que eram muito difíceis de alinhar. Uhum. Mas, assim, isso nasceu dessa forma pra gente, mas a gente hoje sabe que muitas empresas que trabalham no nosso segmento e outros similares chegaram à mesma conclusão, de que eles precisaram separar o departamento de TI em dois. Legal.
E você, André? Como é que você chegou, como é que você descobriu que você queria trabalhar nessa área ou não era assim? Eu fiz a faculdade de Engenharia de Telecomunicações. A maioria das pessoas que cursa essa faculdade vão mais para a área de telefonia, esse tipo de coisa, mas tem também no curso uma boa parte que é uma interseção aí com a computação, né? A área de redes, programação. E foi a área que, quando eu conheci, foi o que realmente eu gostei. Teve também a situação de que, durante o meu curso, eu fiz um estágio no laboratório de computação da engenharia. Foi o meu primeiro contato com Linux, com essa parte de servidor. O estágio não era remunerado, mas o pagamento era em cursos que eu podia fazer. E aí um dos melhores pagamentos, né? É verdade. E aí eu fui me apaixonando por essa área a partir daí. Legal. Essa fase aí, você tinha quantos anos, mais ou menos? Você faz ideia? Eu tinha 20 e pouquinho, 20, 21 anos. E você, Michel, você lembra da idade, mais ou menos, disso que você me contou? Da aquisição lá? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Tava com 22 anos naquela época. Tava tudo mais ou menos na mesma época, né? E, Michel, antes de você cair nessa necessidade de ter que aprender a parte de infraestrutura, ou ter que se enveredar e se aprofundar mais, você fazia o quê? Você, mais jovem, estudou o quê na sua juventude? Eu comecei, meu interesse começou por eletrônica. Meu pai era técnico em eletrônica e ele gostava de montar coisas para ele mesmo. Então ele tinha equipamentos em casa que eu usava para brincar, assim, na época para brincar. E só que à medida que eu tinha interesse de entender mais a eletrônica, foi surgindo também interesse por matemática, que não tem como você fazer nada, criar nada em eletrônica sem matemática de uma ou outra. E à medida que eu ia aprendendo, eu fui descobrir o computador e começou a curiosidade por programar, e foi meio que uma bola, uma coisa vai puxando outra. Até lembro uma vez um comentário de um amigo, uma vez, falando como é que você se torna uma pessoa estranha. A única coisa que você precisa fazer é que você começa com alguma coisa que ninguém faz, ou pouca gente faz. E isso, depois de alguns anos, você fica estranho. É verdade, é verdade. Mas hoje em dia, estranho tá na moda, né? O nosso formato, eu sou visto como estranho, nós todos aqui que estamos reunidos, somos vistos como estranho. Até alguns anos era assim, nossa, que estranho. Agora virou meio moda, né? Tipo, olha que legal, ele é exótico. Somos exóticos agora. Na verdade, eu uso estranho mais como uma forma simples de expressar para as pessoas. Na verdade, o que eu gosto mais é de pensar que cada pessoa desenvolve os seus próprios talentos, a sua unidade, a sua vocação. Então, por exemplo, o ideal pra gente não é ter pessoas idênticas ou muito próximas. O ideal é pessoas que se complementem. Claro que vai haver interseções, é inevitável. As interseções podem vir desde sabor, de preferência por comida, de filme, área de conhecimento, mas poder complementar como um time e ter um alcance muito maior é muito mais importante. Até, na verdade, que, como eu disse há pouco tempo atrás, que foi a motivação de quebrar em 2 departamentos. Eu, como tô não de fora, né? Eu tô um pouquinho mais distante disso, né? Eu tô há 10 anos aqui na empresa, mas eu tenho a convivência com todos os setores. Eu percebo nitidamente que a infra é um setor, que o dev é outro setor, que o marketing é outro, o atendimento é outro. Então, assim, são pessoas diferentes. Até falando em relação a sócios, você é uma pessoa diferente do Ramiro e você são diferentes do seu Geraldo, diferente do Cauê. E isso é legal, porque cada um traz a sua experiência, né? Ser todo mundo igual, talvez desse muito mais confusão do que coisa boa, né? Não sei se daria menos ou mais confusão, porque... Só um exemplo talvez engraçado, a gente procura namorar pessoas que sejam parecidas com a gente de uma forma ou outra. E às vezes acaba arrumando mais confusão quando é muito parecida. Exatamente. Mas é mais a questão mesmo do que cada um agrega. Sempre que aparece um problema novo, esse monte de visões diferentes acaba criando uma perspectiva bem mais completa do problema. Muito bom. Eu vejo que isso acontece aqui dentro, bastante. Agora eu vou começar com o André, que a história do Michel, ela vai meio que se cruzar com a do Ramiro. Vou tentar ver se a gente consegue achar algumas diferenças. Mas André, como é que você veio parar na Hostnet? Bom, logo que eu me formei, eu fazia estágio numa empresa de consultoria em segurança da informação. Quando eu me formei, eu passei a trabalhar como consultor, mas era uma época complicada, não tinha muitos clientes a empresa, e aí consultor sem cliente não tem salário. Exatamente. Então eu comecei a procurar outras alternativas, achei um anúncio
anúncio da Hostnet num site desse de vaga de emprego. Estudei, fiz a prova, fiz a entrevista e tô até hoje. Legal. Assim, o que você fazia nessa outra empresa era um pouco diferente disso que você faz hoje, né? Do que seria a sua necessidade aqui para a Hostnet. Em termos de ser uma consultoria, e aqui é diferente, mas lá era muito mais específico por ser só segurança da informação. Aqui é um pouco mais abrangente, né? Isso que eu quis dizer. Isso hoje é uma parte do trabalho que eu faço. Legal. Uma parte importante, mas não é a totalidade do trabalho. Legal. E você chegou na fase onde que a Hostnet era pequenininha, né? Você tá há quantos anos na empresa? Eu vou fazer 13 anos mês que vem. Então, assim, a Hostnet tá completando 15 agora. Você já tá há 13. Quando você chegou aqui na empresa, como era o panorama aqui? Como é que era o tamanho dela? Como é que era a relação das pessoas? Eu me lembro que a infra era eu e mais uma pessoa, além do Michel. Então era muito diferente, assim, a empresa toda era numa sala que a gente tá hoje aqui, era a Hostnet nesse lugar, né? E hoje a gente está em diversas salas aqui do prédio. Muito legal ver esse crescimento e acompanhar isso de perto. Eu me sinto assim também. Quando eu cheguei aqui já tinha 3 salas, mas agora já tem um bocado. Isso é bem legal. E você, Michel, como é que veio parar na Hostnet? Na verdade, eu sou um dos sócios originais da Digirat, né? Então, nós três, o Geraldo, o Ramiro e eu, fundamos a Digirat. Na verdade, a gente se juntou com o Cauê e fizemos a aquisição da Hostnet. Então, eu vim junto com a Digirat. Entendi. Pra quem tá chegando diretamente nesse episódio, dá uma escutada no episódio anterior, onde o próprio Ramiro explica a história da Digirat, como é que ela chegou aqui, como é que ele conheceu o Geraldo, que é o sócio deles, e chegou aqui no 14º andar, e depois conheceu o Cauê, se juntou com eles para a locação de um espaço no data center. Toda essa história tá contada nos episódios anteriores. Então, esse aqui, o Michel, ele tá falando de uma forma mais sucinta, mais concisa, porque a gente acabou já explicando essa história toda. Então, escuta os episódios anteriores, que tá bem legal, tem muita experiência legal, principalmente para quem tá tentando começar um próprio negócio e que tá achando que ou é tudo muito fácil ou que é tudo muito difícil. Isso é muito bom para você escutar e adquirir esse tipo de experiência. Agora, Michel, você lembra de alguma história em particular dessa época que você queira compartilhar com a gente, que você acha interessante compartilhar com a gente? Essa época, quando eu lembro dessa época, é mais um volume maluco de trabalho. Não que a gente hoje não tenha um ritmo corrido hoje, mas naquela época era além do normal. Sim. Por exemplo, eu lembro que na época eu estava na Digirat e estava cursando o curso na PUC. Só que no momento que a gente fez a aquisição, eu tive que trancar a aquisição, eu tive que trancar a PUC e não dormia sempre no escritório, mas definitivamente tinha um colchonete debaixo da mesa. Tinha muita mudança que tinha que ser feita ao mesmo tempo, era uma época tumultuada. É a melhor lembrança que eu tenho dessa época. Então, é muito engraçado, e essa é a mesma fala de vocês três. Eu conversei com o Cauê, eu conversei com o Ramiro, eu tô conversando contigo, e a fala é sempre a mesma. Era um caos, era assim, a Hostnet estava no início tentando pegar todo tipo de mercado, né? Tinha servidor Linux, tinha servidor Windows, tinha servidor de tudo que era lugar. Era cansativo pra caramba, passava essa semana aqui, né? O Cauê até brincou que tinha sempre sócio 24 horas dentro da empresa, porque vocês dormiam aqui, né? E é muito legal ver que, mesmo com tudo isso, toda essa coisa conturbada, todos vocês falam, caramba, era muito legal. Isso é muito bom de ver. Eu cheguei na empresa nessa época, logo que vocês pararam com essa relação absurda. Acho que quando eu cheguei na empresa, você tinha acabado de ir para os Estados Unidos, não é isso? Nessa época, o que gerava muito a necessidade de trabalho é que alguns produtos que os clientes pediam, a gente já tentava atender à medida que o cliente ia requerindo mais e mais novidades. Mas ficava difícil de escalar o serviço e ao mesmo tempo garantir o mesmo padrão de qualidade. Claro. Então você gerava duas demandas que nem sempre colidiam ou eram alinhadas. Hoje, por exemplo, o cliente mais atual com a Hostnet, ele tem um padrão de qualidade, de estabilidade de serviço, que naquela época a gente não conseguia atender. Hoje, raramente alguém percebe uma falha no sistema de e-mail. Quando eu digo uma falha que a pessoa fica sem o serviço, por exemplo. É difícil. Na época que a gente estava esse caos, infelizmente os servidores caíam, a gente tentava identificar qual era o problema. Às vezes tinha que fazer mudanças. A gente gostaria de fazer a mudança de forma mais suave, mas às vezes tinha que ser de forma urgente. Não tinha a oportunidade de comunicar ao cliente
com tanta antecedência como a gente hoje tenta fazer. Eram muitas demandas, nem sempre, e às vezes conflitantes essas demandas. É amadurecimento também, né, cara? Então, isso é muito legal. E assim, eu sei que você já me respondeu isso. O Michel também tem um outro episódio onde a gente fala também sobre a parte da história dele, da caminhada. Eu queria que você explicasse de forma resumida o seguinte: o que te motivou a ir para os Estados Unidos? Para quem tá chegando agora e não ouviu aquele outro episódio. Teve, na ocasião, duas motivações. A primeira foi que a Rushnet estava no momento do mercado e decidiu saber ou avaliar qual era o potencial de ter um escritório nos Estados Unidos. Esse escritório, não era clara a missão dele, mas era um interesse de saber o potencial que isso teria. Esse era o interesse de negócio. E tinha um interesse pessoal, eu estava terminando a PUC e tinha interesse de perseguir o meu PhD, o meu doutorado em ciência da computação. Então, se alguém precisava vir para os Estados Unidos, eu tinha interesse pessoal de vir estudar, então conciliei as duas motivações para vir. Legal. Aqui, conhecendo o mercado e as oportunidades, e tentando entender como teria que se fazer para se diferenciar e quais benefícios traria para a empresa, a gente acabou concluindo que não seria pelo menos um bom momento para poder abrir um escritório aqui. Mas acabou que, apesar do interesse de negócio não ter sido bem sucedido, pude continuar aqui, fazer o meu mestrado e o doutorado em ciência da computação. Legal. Você, André, desde aquela época que você entrou aqui, que você falou terminou a tua faculdade lá em telecomunicações e tal, você fez mais alguma especialização que você acha que foi importante para sua continuada aqui na empresa? Seu crescimento? Eu aqui na empresa, enquanto eu trabalhei aqui, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na UFRJ. Acho que até é uma das coisas fantásticas aqui da Rushnet, que é a empresa te incentivar a continuar estudando e até te dar o horário flexível que você precisar para continuar nessa... A gente valoriza muito esse aspecto aqui. Pra caramba mesmo. É o caso do André e vários outros, em uma escala muito menor do que o mestrado e doutorado. O exemplo típico que eu gosto de dar aqui é o seguinte: qualquer funcionário da empresa pode parar a qualquer momento que ele combine, né, com o professor de inglês, tem uma aula de inglês com um professor americano, e isso não é... você bate o ponto para sair do seu trabalho. Não, é no seu horário de trabalho. E isso é bastante incentivado, eu acho isso muito bom. Eu acho que todas as empresas deveriam ter esse tipo de coisa. Porque hoje a gente ouve assim, porque o Google você tem que fazer não sei o que tal hora, você pode ter um projeto pessoal dentro do seu horário de trabalho, e a gente fica divulgando esse tipo de informação, né, replicando esse tipo de informação de uma empresa gigante como um Google, mas que tem empresa aqui dentro que faz, e eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa que tem esse tipo de incentivo. Isso é muito bom, né? Eu lembro até na ocasião, o André, eu perguntar a minha opinião, qual curso ele deveria fazer. Eu lembro bem que ele chegou me mostrando, você acha que eu deveria fazer esse curso de certificação da Cisco? Aí eu disse para ele, olha, se você tiver bastante interesse em fazer esse curso, eu recomendo você fazer. Agora, se você quiser se aperfeiçoar, eu recomendo você seguir para o seu doutorado. Eu lembro bem esse momento, porque eu acho que ele não esperava que eu fosse falar algo desse tipo. Ele me olhou assim meio estranho. Que tipo de recomendação é essa? Foi isso mesmo, André? Foi porque é uma coisa que eu sempre pensei em fazer, mas que na minha cabeça, sim, eu nunca vou ter tempo de fazer isso. Eu nunca trabalhando e eu não vou conseguir estudar ao mesmo tempo. Eu tô nessa pegada, eu vou te falar. Eu tô com o mestrado, doutorado jamais. Eu não me vejo. Com o ritmo que eu tô hoje, não tem como. Vamos começar um bloco novo aqui. Eu tenho uma pergunta bem complicada para fazer para vocês. Eu espero que vocês tenham uma resposta muito legal, porque o público está interessado em saber isso. Michel, quais eram os maiores desafios da infraestrutura desde o início da empresa? Lá no iniciozinho, quando você falou que precisou aprender, quais foram os principais desafios daquela época? Eu te diria que tem um desafio que desde que a gente se reconhece como departamento de infra, a gente mantém o desafio de estabilidade. Esse desafio, ele é até estranho que ele dure até hoje, mas o motivo por que ele é permanente dentro daquela época é porque à medida que você aumenta o número de clientes, aumenta o número de máquina, aumenta o link, a energia elétrica, tem mais e mais pontos de falha que são inseridos no sistema. Exatamente. Então, alguns eventos que na época quando a Rushnet era pequena aconteciam uma vez ao ano,
Hoje, por exemplo, acontece talvez uma vez por dia. Caramba. Te dar um exemplo concreto disso. Falha de disco. Quando a Hostnet tinha cerca de 20 servidores, a gente tinha muito pouca falha de disco. Acontecia talvez uma vez a cada 2, 3 meses. Hoje, toda semana a gente joga disco fora. Mesmo? Faz parte do processo. Assim, tá todo tempo, discos da máquina tal, falharam. Alguém tem que ir lá fazer a substituição, recuperar o volume em RAID. Muitas vezes os clientes não sabem nem do que está acontecendo, mas tem sempre alguém lá no data center trocando essas coisas enquanto vão queimando. A mesma coisa vai para a fonte. Fonte também não era um evento que acontecia tão diário. Também é outra coisa que queima com frequência. Então, os procedimentos que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos para poder agilizar a resolução dos problemas, reduzir a frequência com que esses problemas ocorram, ou mesmo achar formas que eles reduzam o impacto para o cliente. A estabilidade do serviço é algo que é permanente. E, além dos problemas normais da operação da empresa, você ainda tem que combater os abusos. Eu lembro, por exemplo, que quando a gente tinha uma promoção de dar os 30 dias primeiro gratuitos. Delícia! Chegou uma época de abuso que metade das contas que entravam eram para poder mandar spam ou tentar invadir o site de outros clientes. Caramba, eu lembro disso. Isso, então assim, e isso tudo é o papel da infra. A infra tem que garantir que o servidor vai funcionar. Se o problema acontece porque um provedor de internet, tipo uma Level 3, Hurricane Electric ou Embratel, ou quem quer que seja, falhe um roteador lá no meio da rede dele e afete a nossa rede, a gente tem que entrar em ação para poder reduzir esse impacto para o nosso cliente. Nem sempre onde falha tem a ver conosco, mas a gente tem que resolver do mesmo jeito. Legal. Você, André, na época que você começou aqui, lá no iniciozinho da tua caminhada dentro da empresa, quais eram os maiores desafios? Assim, tirando esse, que com certeza você vai, né, já tá pensando a mesma coisa, mas tirando esse, qual foi o seu maior desafio para começar a trabalhar nessa área? Eu acho que o desafio da época continua sendo o desafio de hoje, que é o de trabalhar com coisas que você não conhece perfeitamente. No nosso trabalho a gente está sempre estudando coisas novas, sempre descobrindo novas funcionalidades, novas maneiras de usar os sistemas que a gente ou implementa ou utiliza sistemas prontos, enfim. Eu acho que o desafio principal é você trabalhar coisas que você não tem um conhecimento perfeito. E acho que a principal diferença é que, como o Michel falou, no começo a gente brigava para manter a estabilidade dos sistemas. Hoje a gente consegue manter a estabilidade e ao mesmo tempo oferecer produtos, oferecer novas funcionalidades, sem perder a estabilidade que a gente brigou tanto para conseguir ter. Eu sempre, agora a minha visão do negócio é o seguinte, aqui dentro da empresa eu atendo muitos setores, né? Quando tem coisa nova da infra saindo, CDN, eu tenho que fazer os vídeos explicando o que é CDN. Eu percebo claramente isso que você me falou, André. Eu percebo, por exemplo, o marketing vai fazer uma coisa nova, tipo, cupom de desconto. Não tem nada assim, a coisa do nível ser baixo. Vocês trabalham com um nível físico muito grande. Então as tecnologias, elas evoluem muito, muito rápido. Então, por exemplo, o Dev está sempre criando coisa nova, mas é sempre no PHP, no Java, no C, aquela coisa assim. O de vocês é assim, cada dia uma novela nova. Chegou a tecnologia nova que é a XPT. Estuda XPT. Eu vejo vocês estudando, vários dos teus funcionários ali foram meus alunos, então às vezes quando eu vou falar, caramba, a gente está estudando a tecnologia nova. A palavra que eu mais escuto dentro da infra é estudando. Isso é muito legal. E para quem quer entrar nessa área, para quem quer enveredar por esse caminho, estudar é uma coisa que não vai parar de fazer, concorda comigo? Com certeza, eu acho que mais importante do que você ter já algum conhecimento, ou já saber das coisas, é você ter essa característica de estar sempre correndo atrás, de acompanhar notícias para saber se essa tecnologia pode ser útil, pensar em como que uma coisa que foi lançada pode ser aplicada, se isso vale a pena, se isso é uma modinha que tem muito também na nossa área. Na área de informática como um todo é isso, né? Por exemplo, o programador. Eu, quando estudei meu segundo grau, eu estudei Fortran, COBOL, Basic e Clipper. Nenhuma delas eu uso hoje. O profissional de tecnologia, ele tem que ter o desapego de falar, pronto, agora acabou essa fase, vamos aprender outra. Mas eu percebo que na área de vocês é muito mais rápido isso. Será que é uma impressão errada minha?
Olha, eu não sei se nas outras áreas é tão rápido quanto na infra, mas com certeza, acho que isso aí que você falou mostra que o fundamental é você ter uma boa base de conceitos, porque no final das contas, uma tecnologia específica, uma linguagem de programação, isso aí é um detalhe. Você tendo os seus conceitos bem fundamentados é que é o fundamental, e essa capacidade de se manter atualizado e gostar disso, porque é bastante trabalho. É verdade. Tua visão disso, Michel? Eu concordo da forma como vocês estão expondo. O que eu adicionaria é mais que um desejo antigo e que a gente vem fazendo alguns passos nessa direção, é de que além de nós absorvermos tecnologias novas cada vez mais rapidamente, meu desejo é que em algum ponto nós vamos ser parte dos autores dessas tecnologias novas. Legal. A Hostnet tem muito disso, né, Michel? A gente falou muito disso no episódio anterior, quando a gente falou de desenvolvimento, e a Hostnet no Dev já foi explicado por eles que a Hostnet desenvolve muitas coisas, que a Hostnet, por exemplo, painel de controle é 100% feito pela empresa, né? Junto com a infra e junto com, né? O painel não é só Dev, o painel é infra e Dev. No setor de vocês, qual o maior projeto hoje que está sendo desenvolvido assim, dentro da empresa de integração, seja de integração de um produto, seja da construção de um produto a partir do zero? Na sua visão, Michel, qual é a maior criação da Hostnet que está sendo feito dentro da casa? O projeto que melhor se encaixa na sua pergunta é um sistema que a gente vem desenvolvendo em casa para inibir ou reagir contra ataques DOS. Ah, legal. Esse é um projeto grande, isso aí. Na verdade, é o primeiro projeto que a gente faz que essencialmente esbarra no limite do que é conhecido em termos de pesquisa na área de computação. Ele é um projeto que, na verdade, ele engloba não só a Digirate em si, como o departamento da infra, que aí no Rio de Janeiro, como também tem gente aqui na Universidade de Boston que trabalha comigo nesse projeto. Nós temos dois alunos de PhD, tem o meu ex-orientador também faz parte do projeto. Tem esse time nesses dois pontos. Eu não posso falar muito em termos de detalhe técnico, mas o que eu posso garantir é que não existe nenhuma solução em produção que usa a mesma tecnologia que a gente vai aplicar. Ela está sendo construída mesmo do zero. A solução está sendo codificada realmente desde as partes básicas. E a gente espera que, uma vez que o projeto seja bem sucedido, que isso vai ser vai substituir todas as nossas soluções, vai unificar todas as nossas soluções que a gente tem hoje de DOS numa só. Pô, legal. E a intenção da empresa é, depois disso desenvolvido, encapsular isso e fechar dentro da empresa, ficar mantendo só utilizado pela Hostnet, ou deixar livre para toda a comunidade, mantendo a autoria da coisa? Uma reunião dos diretores decidiram que o software vai ser open source. Ótimo. Ele vai ser disponibilizado, qualquer pessoa vai poder usar. E a ideia é, no futuro, até permitir integrações de deployments individuais de empresas. Mas isso seria um passo a seguir. Inicialmente, a gente vai instalar na Hostnet, vai dar o software open source para quem tiver interesse, e mais tarde tentar ver se as pessoas, os usuários do software têm interesse de criar uma rede só. Muito legal, muito legal. Quando você estiver perto de lançar isso, você consegue avisar pra gente poder gravar um episódio sobre isso, pra você apresentar melhor o projeto, que eu sei que agora você não pode falar muito e nem eu vou te pedir isso, por favor, mas quando você chegar mais perto de lançar, vamos gravar um hostcast especial sobre isso, topa? Topo, na verdade você vai acabar sabendo, assim, quando é que isso vai estar disponível, porque provavelmente quando a gente instalar isso na Hostnet, com certeza vai ser algo que todo mundo na empresa vai estar falando a respeito. Muito bom. O que eu não posso prometer é que vai ser logo, porque a gente só espera ter um primeiro prototype que vai provar que os conceitos que a gente vem pensando realmente funcionam no final desse ano. A nossa esperança é que no primeiro semestre do ano que vem a gente vai poder ter a primeira instalação experimental em produção, um ambiente realmente reduzido. E se tudo for bem sucedido, só no final do ano que vem a gente estaria com essa instalação completa. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Mas o convite está feito. Quando tiver... Tá ótimo, obrigado. André, eu queria te fazer uma pergunta do que a gente falou lá no iníciozinho da nossa entrevista, foi citado.
Você falou, a gente trabalha no setor de infra, mas as pessoas pensam que a gente só mexe com máquina e servidor. Mas a gente também mexe com desenvolvimento. O Ramiro veio aqui e falou, a infra desenvolve muito software e eles produzem uma API para a gente poder conversar. Qual é a real intenção desse tipo de coisa, desse tipo de atitude, desse tipo de decisão da empresa? Eu acho que tem dois pontos aí de vista que são importantes nessa questão. A primeira é a escala em que a gente trabalha. A gente tem servidores de e-mail com milhões de contas, tem servidores web que servem milhares de domínios. E aí se você não automatizar isso, é impraticável. Você não tem como ter um administrador para ir lá. Senão você vai precisar de 10 funcionários por servidor para poder trabalhar. E fora isso, além dessa questão de escala, a automatização é fundamental para evitar erros também, né? Se você consegue evitar falhas humanas, erros de edição, esse tipo de coisa, é um ganho que volta naquela história da estabilidade, né? Você elimina uma classe de erros e aquilo ali não tem como existir mais. Legal. E vocês aliviam um pouco a vida do dev, né? Que o dev não precisa se preocupar com a parte física, mas uma camada mais abaixo. Eles se preocupam basicamente em fazer chamadas à sua API, né, do seu software base, para que o site fique bonito e o cliente possa usar, né? E também permite que a gente, de repente, mude um sistema, mude uma implementação, sem que o dev precise refazer todos os sistemas dele. Legal. Ô, Michel, uma das últimas mudanças que a gente tem vivenciado aqui é a implementação das CDNs nos serviços dos clientes. Eu queria que você explicasse basicamente qual foi o maior desafio para se fazer isso e como é que está a caminhada para esse tipo de coisa. A avaliação da empresa está positiva, está funcionando bem, tem muito a evoluir. Como é que está esse projeto? Olha, a primeira vez que a gente soube de CDN, na verdade, quando as CDNs se tornaram operacionais no mundo, eu, particularmente, me senti um pouco frustrado porque a gente não via uma forma de permitir os nossos clientes que têm sites bem pequenos comparado com sites como Google, Amazon, claro. ou Apple, ou outros players desse tamanho, que pudessem usufruir desse tipo de benefício. Então, desde o lançamento da CDN como o primeiro produto no mercado, até tornar economicamente viável da nossos clientes, teve muito episódio, muita coisa por trás acontecendo. Então, assim, pessoalmente eu vejo a CDN como um presente que chegou para os nossos clientes, porque para eles seria inacessível. Acho que da nossa carteira toda, menos de 50 clientes iam ter capacidade de bancar uma CDN como era inicialmente. E os benefícios que hoje os clientes têm nem sempre são fáceis de ser verificado. Por exemplo, quando um cliente nosso trabalha sem CDN ou não tinha acesso a CDN, o acesso dele, ou melhor, dos clientes dele, dependendo do local, se ele estivesse no Brasil ou aqui ou em outros países, tinha um acesso diferenciado em termos de velocidade, porque a conexão tinha que ir até o Brasil para poder voltar. Isso aí. Hoje, quando eu acesso um site na Hostnet que está habilitado com CDN, a velocidade que eu tenho aqui nos Estados Unidos é basicamente a mesma que você vai ter acessando aí o Brasil. Muito bom. Só explicando a tecnologia da CDN de uma maneira bem simples, é o seguinte: o seu site está hospedado aqui no Brasil, mas a CDN é uma rede de computadores que vão criar entre aspas, uma cópia do seu site e vão colocar perto da casa dos seus clientes. Então, por exemplo, Michel está lá nos Estados Unidos. Se ele for acessar o meu site, que está hospedado aqui no Brasil, ele não vai precisar que o sinal viaje para o Brasil. Ele vai precisar somente que ele descubra qual é o ponto de CDN mais próximo da casa dele. Isso tudo é feito automaticamente. Todos os clientes da Hostnet têm acesso a isso. Às vezes o cliente... Pode ser que eu esteja falando uma besteira muito grande. Tem cliente que tem a CDN habilitada e nem sabe que está usando CDN, Michel? Sabe, isso acontece. Principalmente o cliente que é novo com a Hostnet. Ele acaba de entrar, a conta dele já é criada com a CDN ativada. Sim. Então ele começa a fazer as coisas dele, ele pode não estar sabendo de toda essa replicação que já está acontecendo por trás. Muito legal. Às vezes acontece ele acabar descobrindo que ele está CDN porque ele escreve, às vezes, alguma parte do programa dele que faz algumas assumptions, assume algumas coisas que ele imaginaria que não existem, que às vezes colide com a forma como a CDN opera, e aí ele, tem CDN acontecendo aqui. Eu percebo que o cliente leigo percebe que ele está na CDN quando ele liga para o suporte e fala assim: eu mudei meu site e ele ainda não mudou aqui para mim.
Aí o pessoal fala assim, você já viu as configurações da CDN, não sei o que. Que negócio é esse? Eu já vi várias vezes acontecer esse tipo de coisa. Normalmente o cliente só vai descobrir que algo está funcionando por ele, essas mágicas extras, quando alguma coisa sai errado, diferente do que ele espera. Isso é muito legal. O Ramiro falou isso. O legal da infra, não sei se é legal, mas a característica principal da infra é que você só percebe que ela existe quando dá defeito. Do contrário, você não sabe nem o que está acontecendo. Isso é extremamente importante, né? André, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica, mas assim, bem simples de se responder. Os nossos servidores, eles não estão aqui no Rio de Janeiro, eles estão em São Paulo, não é isso? Sim. E como é que nasce um servidor da HostNet? Ele é montado, ele é construído lá em São Paulo ou ele é construído aqui dentro da empresa e passa para lá? Depende do tipo de servidor. Quando é uma arquitetura nova, um projeto novo, a gente costuma fazer aqui, até para poder rodar testes, ver a montagem ideal. Uma vez estando padronizado, as máquinas já chegam prontas lá e a gente só coloca no rack. Chegam prontas como assim? Você já pede para a empresa para já montar daquela configuração ou como funciona essa coisa de chegar basicamente pronto? Isso. A empresa a gente já pede a configuração do jeito que a gente precisa. E eles já entregam lá no data center. Tá ótimo. Tem um pouco de experiência também, de algumas coisas que mudaram. O André falou de automação. Bem nos primeiros anos, a gente tentava manter nossa configuração das máquinas de forma mais uniforme possível. E tinham documentos que a gente mantinha para poder configurar uma máquina. E cada máquina tinha um nível de complexidade diferente para configurar. Tinha web servers, eram 80, 100 passos que você tinha que fazer. E cada passo você tinha que verificar se tinha feito corretamente. Configurar uma máquina nessa época facilmente consumia 1, 2 ou em alguns casos até 3 dias quando alguma coisa dava errada. E no processo de automação, hoje uma máquina é configurada totalmente por código. Hoje uma máquina é levantada, a gente passa por um processo de teste para ter certeza que não tem nenhuma falha de hardware, não tem memória, fonte, disco. E depois que ela passa esses testes de exaustão, ela é instalada uma versão bem básica do sistema operacional e a partir daí a mágica começa. Você vai lá e adiciona ela na rede e a partir daí toda a configuração da máquina, a função dela vai ser feita por código. O benefício disso foi que não só a velocidade, que hoje uma máquina, depois ela passa dos testes de exaustão, ela consegue entrar em produção em menos de meia hora, depois de tudo instalado. Mas ela saber que ela está operando da mesma forma como a outra máquina, que várias coisas foram testadas e que quando o primeiro cliente entrar nessa máquina, ele não vai ter problema, porque já foi testado por vários aspectos. Se for migrado de uma máquina para outra, é uma garantia que as configurações estão iguais, ele não vai ter... funcionava e parou. Exatamente, é verdade. Eu antes de subir aqui, eu fiz um commit no código de configuração das máquinas que tá agora, enquanto a gente está falando, está atualizando 40 servidores. Caramba, que legal. Para fazer uma mudança de configuração que a gente precisou. E o que você falou é verdade. Você não pode ficar mudando um servidor, depois o outro, porque quando migra de servidor, a coisa do cliente pode parar de funcionar. Porque aí um pode esquecer, ou na hora de copiar e colar, vai colar errado e vai ficar diferente, ou vai criar um problema. É o tipo de coisa que a gente não consegue imaginar, né? Impressionante. Então foi isso. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado desse hostcast. Foi um hostcast um tanto quanto mais técnico, né? Se falou de muitos termos. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um desses termos, deixa no comentário do hostcast. A nossa equipe vai entrar em contato, vai responder essa pergunta. E se você tiver alguma dúvida em relação ao dia a dia deles e tal, também deixa no comentário. E se a dúvida for muito boa, a gente traz eles aqui de novo para responder tudo isso. Eu queria agradecer aqui a presença Michel Machado, diretor de tecnologia da HostNet, e André Natan, gerente de redes da HostNet. Senhores, muito obrigado mesmo. Foi muito interessante a gente passar esse tempo aqui conversando sobre o dia a dia de vocês, sobre a profissão de vocês, e com certeza quem ouviu também está inspirado, ou que achava que, não, infraestrutura não tem importância. É essencial para o funcionamento da HostNet. Muito obrigado a todos vocês dois. Obrigado a você. Abração. Então é isso, senhores. Continuamos aqui o Hostcast. Não perca os próximos episódios. Nós vamos falar com outros setores e você vai entender como funciona uma empresa de hospedagem por dentro. Um forte abraço e até o próximo episódio.